Olá! Dando seguimento à nossa série de aulas com o professor Dr. Francisco Batista Assunção Júnior, o Centro de Estudos em Saúde Mental Itupeva apresenta a vocês a segunda aula da série, onde o tema abordado será sobre deficiência intelectual. Aproveitem mais uma vez e não percam a terceira aula da série, onde o assunto abordado será autismo. Professor Francisco Assunção, tendes a palavra. Por favor. Talvez o primeiro quadro a ser pensado quando nós falamos em alterações psicopatológicas na criança e no adolescente seja a deficiência intelectual, que vai ser uma parada de desenvolvimento ou um desenvolvimento incompleto no funcionamento intelectual com prejuízo adaptativo, ou seja, uma alteração de inteligência com as suas repercussões linguísticas, motoras e sociais. Mesmo as últimas classificações, a própria CID-11, que deve entrar em vigor o ano que vem, 2022, vai colocar a deficiência intelectual dentro do grupo dos transtornos de desenvolvimento, de neurodesenvolvimento, para acompanhar o DSM-5, e continua a considerá-la como uma dificuldade significativa na aquisição e execução de funções específicas intelectuais, com as repercussões motoras, linguísticas, sociais, sempre se iniciando durante o período de desenvolvimento, ou seja, antes dos 18 anos. Cabe aqui uma consideração interessante pelo momento histórico. Tanto o DSM-5 quanto a CID-10 alteram o antigo termo retardo mental, que já substituiu deficiência mental, que já substituiu oligofrenias, por considerá-lo obsoleto, estigmatizante e não adequado, esquecendo que o que estigmatiza não é o termo, é a cultura, né? E que alguns termos que hoje são estigmatizantes, em sua origem não têm essa conotação, né? Ou seja, por exemplo, quando o termo idiota é usado em grego, ele é usado enquanto cidadão privado, individual. E imbecil em latim também tem a conotação de fragilidade, de vulnerabilidade. Ou seja, a conotação pejorativa e estigmatizante não é uma conotação que vem do termo. É um problema que vem da cultura que o utiliza. Digo isso porque daqui a 10 anos mudaremos o termo deficiência intelectual também, né? Então nós estamos falando de uma incapacidade originada antes dos 18 anos, relativa a funcionamento intelectual e que se processa durante esse período. Ela é homogênea? Não. Ela é composta por uma série de quadros diferentes em sua etiologia e com manifestações diferentes, que vão desde o muito próximo ao normal, que os senhores vão encontrar com o nome de deficiência intelectual leve, até os muito comprometidos, que os senhores vão encontrar sob o nome de deficiência intelectual profunda, né? Os primeiros representando 70% a 75% das deficiências intelectuais, com dificuldades principalmente a nível acadêmico mais elaborado, mas com possibilidades de autonomia, de independência relativa, necessitando de sistemas de suporte. E os últimos, sendo totalmente dependentes, inclusive em atividades de vida diária, muitas vezes com ausência de linguagem, muitas vezes com ausência de locomoção e precisando de cuidados constantes. Esses representam a menor parcela das deficiências intelectuais, ao redor de 5%. Por quê? Porque, como em qualquer curva de distribuição normal, os mais afetados representam a menor quantidade de pessoas. Por quê? Pelas mesmas questões de sobrevivência que nós falamos anteriormente. Nesse intervalo entre as deficiências intelectuais leves e as deficiências intelectuais profundas, nós vamos encontrar aquilo que nós chamamos de deficiências intelectuais moderadas, com uma capacidade de treinamento de uma série de habilidades
e as deficiências mentais, ou as deficiências intelectuais, melhor dizendo, graves, nas quais nós podemos ainda, com supervisão, trabalhar com uma certa autonomia em relação a atividades de vida diária. Se eu for pensar psicometricamente, nós estamos falando de deficiências intelectuais leves em QI, se eu usar o termo QI, entre 70 e 90. Deficiências intelectuais moderadas entre 36 e 50. Deficiências intelectuais graves entre 20 e 36. E deficiências mentais profundas abaixo de 20, embora seja discutível a mensuração das deficiências intelectuais graves e profundas. Cabe lembrar ainda que quando se fala de deficiência intelectual, nós estamos falando de um quadro de base biológica, uma deficiência, que ocasiona uma incapacidade, que é funcional, que leva a um prejuízo. Nós não temos as etiologias de todas as deficiências intelectuais. Nós não conseguimos detectar isso numa boa parcela da população afetada. Mas sabemos que tem. O déficit de funcionalidade é mostrado ou é perceptível a partir da dificuldade no processamento de informações, aquilo que nós falamos em uma vez anterior. Tanto a nível de velocidade como de eficácia. Não basta processar informações, tem que se processá-las bem, de maneira a se poder predizer eventos futuros, para que eu possa me programar para eles. E esse processamento tem que ser rápido. Eu não posso pensar muito tempo antes que o predador me ataque. Eu tenho que resolver rapidamente. O que afeta isso? Uma série de coisas. Eu tenho que pensar em eventos pré, peri e pós-natais. Por quê? Porque, como eu falei rapidamente em outra ocasião, o ser humano é um bicho muito frágil. E o seu filhote, duplamente frágil. Então, quaisquer eventos de importância pré, peri ou pós-natais o afetam. Quando falamos de eventos pré-natais, nós estamos falando de infecções, intoxicações, traumatismos físicos, radiação, desnutrição. Estamos falando de uma porção de coisas. Quando nós falamos de eventos perinatais, nós estamos falando de anóxia, falta de oxigenação desse cérebro do recém-nascido, e não devido somente a problemas de parto, podem ser também problemas de parto, mas desnutrição materna é uma causa de anóxia. E quando nós falamos de causas pós-natais, nós vamos reproduzir mais ou menos algo semelhante ao que nós falamos das causas pré-natais. Nós estamos falando de intoxicações, infecções, traumatismos crânioencefálicos, radiação, desnutrição. Tudo isso sem nós esquecermos todas as doenças genéticas de herança mendeliana simples ou não, que afetam o processamento cognitivo, ocasionando um retardo intelectual. E aí o que nós fazemos com essa criança? Porque como nós estamos falando de quadros que de certa maneira são todos irreversíveis, poderia vir a ideia porque a minha preocupação com a etiologia, porque eu tenho dentro do pensamento médico e de reabilitação, eu vou construir um projeto terapêutico em cima de duas vertentes. Uma das capacidades que esse indivíduo apresenta ao momento da avaliação. Por isso eu citei QI, mas poderia ter citado também outras formas de avaliação. Quando eu falo de etiologia, porque etiologia é que me possibilita prevenir o aparecimento desses quadros. Mas eu vou precisar avaliar ambiente, né? Família, comunidade. Por quê? Porque a autonomia
vai depender dos sistemas de suporte que essa comunidade e essa sociedade disponibilizam, bem como dos sistemas de competição que cada uma dessas culturas apresenta. Então, quando eu penso em trabalhar com essa população, eu penso exatamente em construir sistemas de suporte que vão ser a longo prazo. Pensando em bebês, eu estou trabalhando com modelos de estimulação sensório-motora. Pensando em pré-escolares e escolares, eu estou pensando em modelos educacionais. E aí tem-se uma discussão enorme, podem ser modelos específicos para essa população, alguns países seguem essa linha, ou modelos totalmente inclusivo, outros países seguem essa linha também. Mas, de qualquer maneira, são necessários sistemas de suporte, independente dos modelos que eu escolha. Só que nós falamos em escolas e a ideia que passa é que isso acabou aí. Não, essas pessoas crescem e viram adultas. E na nossa cultura, adultos trabalham. Inclusive porque é o trabalho que possibilita que eu me sustente e que eu seja independente. E aí nós temos um problema que transcende a ótica médica, porque com 12 milhões de desempregados é difícil imaginar um trabalho protegido ou trabalho inclusivo. Por quê? Porque nós estamos trabalhando com desempenho. Nós estamos trabalhando o tempo, e a nossa cultura é baseada predominantemente no desempenho. Nós estamos trabalhando com desempenho e nós estamos trabalhando com produção. Então, pensar trabalho é mais complicado ainda, embora deva e possa ser pensado. E por fim, nós temos que imaginar que usualmente uma geração ela ultrapassa a vida da geração anterior, ou seja, os pais morrem antes dos filhos habitualmente. E essa população precisa ser cuidada, que é uma coisa que em nosso meio muito pouca gente se dispõe a pensar. E aí nós temos uma questão bastante interessante, que é a questão das residências protegidas e dos lares abrigados, que no Brasil ficam meio no território da ficção científica, mas que são situações que devem ser pensadas, uma vez que esses indivíduos não terão condições, em boa parte das vezes, de gerenciarem suas próprias vidas. E como tal, eles devem ser protegidos e cuidados. Coisa que nós não paramos para pensar, inclusive pelo ônus econômico que isso significa e pelas dificuldades sociais envolvidas. E por fim, eu tenho que pensar uma outra coisinha interessante, que são os diagnósticos diferenciais dessas deficiências intelectuais. Eu vou ter que separá-las muito bem, embora nessa pós-modernidade tenha se deixado isso cada vez mais de lado, dos transtornos autísticos. Eu tenho que separá-las muito bem dos simples transtornos de aprendizado e dos transtornos de déficit de atenção. Tudo isso por quê? Porque os modelos de reabilitação são diferentes e porque os prognósticos são diferentes. E tenho que separá-los dos transtornos específicos de linguagem, que também têm uma abordagem terapêutica diferente e também vão ter um prognóstico bastante diferente. Então, como primeiro grande grupo a ser pensado em psiquiatria infantil, nós temos os transtornos do neurodesenvolvimento. E dentro desse grupo dos transtornos do neurodesenvolvimento, talvez o mais antigo, o mais conhecido e o menos prestigiado seja o das deficiências intelectuais. Acho que cabe se parar para pensar, inclusive sobre o que estamos fazendo e o que pretendemos fazer com elas. A simples mudança de nome é mera perfumaria.